Hoje eu quero falar a respeito das 3 colunas. As 3 colunas que são indispensáveis na nossa vida. Ouça. Primeiro, fé, esperança e amor. Essas são as 3 colunas que nós precisamos tê-las no coração, vivenciá-las no dia a dia, para que a glória do Senhor se manifeste de uma forma poderosa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz a palavra: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses 3, porém o maior deles é o amor. Oh, glórias! Senhor, muito obrigado, porque Tu tens falado conosco, Senhor. A revelação da Tua palavra é clara. Tu nos ensina como devemos portar, porque Tu nos ampara, Tu nos segura. Tu és a nossa alegria, Tu és, ó Deus, tudo na nossa existência. Oh, Deus, fala conosco nessa noite. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós somos chamados a atenção para verdades inegáveis, verdades poderosas, verdades gigantescas para a nossa vida. E quando nós olhamos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, vamos ver que Ele é o nosso amparo em todas as áreas. E vemos ainda, irmãos, que Ele alimenta a nossa fé. Ele enche o nosso coração de esperança. E o seu amor, que é maior do que todas as coisas, também está presente na vida daqueles que se deixam mover pelo Espírito Santo de Deus. E nesse capítulo 13 de 1 Coríntios, vemos que o apóstolo Paulo se dedica a falar sobre o amor. Vale a pena ler o capítulo 13 na sua totalidade. Ele fala a respeito da necessidade de vivermos Cristo com todas as nossas forças. Diz que não importa se as virtudes, se os talentos, se os dons cessarem. O que não pode cessar é o amor do Senhor para com as nossas vidas, o amor do Todo-Poderoso. E ainda, amados, que não há dons, não há talentos, não há virtudes que sejam tão grandes quanto o amor de Deus para com a nossa existência. Oh, glórias! E ele mostra-nos 3 colunas de fé. 3 colunas que não pode, jamais pode deixar de existir na nossa existência. A primeira coluna é a fé, a segunda a esperança e a terceira o amor de Deus. E este é a maior das colunas. Amém? Que nós precisamos cada dia mais nos aproximar de Deus, nos deixar mover pelo Espírito Santo para que possamos dar passos seguros na presença daquele que nos chamou para fazermos parte do seu reino. Aleluias. Queridos, quando nós meditamos na palavra, você é alimentado, nós somos alimentados. Quando nós meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo vem, Ele enche o nosso coração, Ele nos faz transbordar de alegria, de paz, Ele enche a nossa existência, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para que possamos ficar firmes nesta caminhada, firmes nessa jornada em direção aos céus. E é preciso estarmos firmes, porque aqueles que amam a Cristo Jesus, esses andam em firmeza, esses são seguros, esses são alicerçados na verdade. E quando nós observamos a palavra, irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E a primeira coluna, a fé. Veja, permanece a fé. Nós não podemos deixar jamais que o nosso coração esvazie-se de fé, mas é preciso buscarmos Deus, e buscamos Deus lendo a sua palavra. Estamos congregados, quando oramos, quando adoramos o Todo-Poderoso, e tudo isto alimenta a nossa caminhada, enche o nosso coração de esperança, nos faz andar, seguir em frente, e essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Oh, glórias! Irmãos, quando nós temos fé, a fé verdadeira no coração, você pode até ficar um pouco desanimado, quem sabe sentir as dificuldades no teu viver,
sentiu o peso das dificuldades, mas você não é daqueles que retrocedem, você não é um daqueles que voltam atrás, você não é daqueles que negam a Cristo Jesus, você não é um daqueles que deixam o Todo-Poderoso, não de forma alguma, mas quando nós temos fé no Senhor, quando a coluna da fé é uma verdade na nossa existência, nós prosseguimos na jornada, seguimos em frente, oh glórias! A caminhada é longa, irmãos, a caminhada é longa, mas o Senhor sempre está com aqueles que o buscam, com aqueles que deixam se mover pelo Espírito Santo de Deus. E as barreiras que surgem, e elas vão de surgir, com certeza, elas servem de motivações. Sim, quando nós vemos as dificuldades, vamos entender que estamos no caminho certo, somos motivados a nos esforçarmos ainda mais, a cada dia mais buscarmos a presença de Deus, para que assim possamos vencer tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa caminhada. Irmãos, nós temos que olhar para aquilo que nos traz fé ao coração, para aquilo que nos traz paz à nossa existência. Nós temos que olhar para aquilo que enche a nossa vida de prazer, de alegria, para aquilo que traz, oh meu Deus, contentamento à nossa existência. E quando nós olhamos para o Senhor, vamos ver que o Senhor, Ele é o nosso contentamento, que Ele é tudo na nossa existência. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele afirma: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só a afirmação do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. São afirmações que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Quando você acordar de manhã, diga para o Senhor: Deus, eu estou pronto para o combate. Eu estou pronto para o combate, porque certamente você está saindo da sua cama, da sua casa e entrando num combate. Oh, glórias! E é preciso que sejas um bom combatente. E só é possível sermos um bom combatente quando a nossa fé em Cristo Jesus é sadia, é verdadeira. Oh, glórias! E diz ainda: completei a carreira. Oh, meu Deus! Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa carreira é até o último dia sobre a face da terra. Você não tem, de forma alguma, não tem tempo de casa, você não tem idade, você não tem contribuição suficiente para aposentadoria diante do Senhor. Na verdade, nós não nos aposentamos diante do Todo-Poderoso, mas vamos em frente. É preciso completar a carreira, e ela só finaliza quando o Senhor olhar para você e falar: hoje é teu dia, venha para o céu, venha estar comigo. Oh, glórias! Sei que nós não queremos esse dia na nossa vida, não é? Oh, meu Deus, tomara que não venha logo. Mas, quando o Senhor chama, nada pode deter. E é esse momento que nós vamos completar a nossa carreira. E ainda, guardei a fé. Só é possível completarmos a carreira, sermos um bom combatente, quando a nossa fé é verdadeira, quando nós guardamos a fé, quando a nossa vida está alicerçada verdadeiramente no Senhor. Aleluias. Amados, tudo passa. Com certeza tudo passa. A vida passa, os nossos prazeres passam, muitas vezes a saúde passa. Quem sabe os bens passam. A família passa, o tempo passa, a juventude se vai, ela deixa-nos. No entanto, o que nós não podemos perder de vista é a presença de Deus. Olha, esforça-te para servir o nosso amado, para que a coluna da fé seja uma verdade na tua vida. Tudo passa, os dons passam, as alegrias passam, a igreja passa. A nossa caminhada sobre a face da terra passa, mas o que não pode passar na nossa vida é a comunhão com o nosso Senhor, com aquele que chamou-nos para dele sermos propriedade. Ainda em Marcos, capítulo 11, versículo 23, veja como a fé é interessante, como a fé ela precisa ser uma realidade na nossa vida, como a fé precisa estar dentro do nosso coração. Como a fé precisa estar dentro da tua vida, como ela precisa ser uma coluna na tua existência. Marcos capítulo 11, versículo 23. Disse Jesus: porque em verdade vos afirmo que,
se alguém disser a este monte, veja, amados, resultados da fé na vida dos pobres mortais. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, assim será com ele. Amém? Esta é a coluna chamada fé. Este mandamento, esta ordem do Senhor, é para cada um de nós. Se você ama o Senhor, se você ama o Todo-Poderoso, se Deus é o teu Senhor, se tu andas com o Criador, a fé com certeza estará dentro do teu coração. Esforça-te para servir o amado Jesus. Amém? Esforça-te para alegrar-se com o Senhor, para que o Senhor seja a tua alegria, para que Ele seja o teu contentamento, para que Ele seja também a tua esperança. Oh, glórias! O Senhor precisa ser a nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ouça. Agora, pois, permanece a fé, a esperança. A fé, a esperança e o amor. Veja, amados, também uma coluna, a esperança é uma coluna na vida daqueles que amam, na vida daqueles que são de Deus, na vida daqueles que querem servir o Todo-Poderoso. Oh, glórias! Mas o que é esperança, irmãos? Esperança, oh, glórias, de certa forma é a continuação da fé. Quando você conhece Deus, você tem convicção daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Você tem convicção daquilo que Ele pode mover na tua existência. Esperança é esperar crendo. Oh, meu Deus! Irmãos, as coisas de Deus não são automáticas. Muitas vezes nós gostaríamos que fossem automáticas. Que nós tivéssemos um botão de fé. Um botão na parede, talvez assim. Um botão que você bate a mão e aquilo que teu coração deseja aconteça diante de você. Seria bom se fosse assim. Mas o Senhor tem o seu tempo. As coisas de Deus é no tempo dele. As coisas do eterno é no tempo dele. E esperança é esperar crendo que Deus não fechou os seus olhos, que Deus não se esqueceu de nós, que Deus não nos abandonou, mas que tudo acontece no seu tempo. Oh, glórias! Irmãos, quando nós entendemos essa verdade é porque o nosso coração está cheio de fé. Eis o porquê que a esperança é a continuação da fé e também é um fruto do Espírito na vida daqueles que amam a Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade e vai por aí. Veja, longanimidade. Longanimidade, amados, nada mais é do que um ânimo longo, uma esperança longa, uma paciência de sentar e aguardar o tempo de Deus. Paciência é bênção na vida da gente. Esperança é uma coluna que nós precisamos ter. Nós esperamos o tempo do Senhor. Nós temos esperança no tempo de Cristo. Nós temos esperança na volta de Jesus. Nós temos esperança nas bênçãos de Deus. Nós temos esperança que esse lugar ainda será pequeno para aqueles que o Senhor há de enviar. Nós temos a esperança, mas é tudo no tempo de Deus. E uma das pessoas que tiveram esperança e ficou registrado na palavra é Abraão. Oh, meu Deus, como aquele homem, ele teve fé e a esperança foi uma coluna na sua existência. Quando nós lemos as promessas que Deus fez para Abrão, antes de ser Abraão, nós vemos as promessas do Senhor eram grandes. No decorrer da jornada de Abraão, vemos que as promessas foram se multiplicando. As promessas eram gigantescas, extraordinárias, maravilhosas, magníficas.
Sabe qual foi a promessa que ele viu? O nascimento de Isaac. As demais ficaram para a posteridade. Ele não viu as promessas de Deus na sua vida, porque elas aconteceram depois que ele foi chamado. Porque ali era o tempo de Deus, era o tempo do Senhor. Talvez, amados, nós não vemos o agir de Deus, não vemos a glória do Senhor no nosso dia a dia, não é? Quantas vezes nós olhamos e vemos que o dia de ontem foi semelhante ao dia anterior, a semana anterior, o mês anterior, e parece que nada mudou. Há dois problemas. Primeiro, talvez a tua fé não esteja alicerçada no Senhor, porquanto não há de realizar aquilo que Deus quer. Segundo, é porque é o tempo do eterno para a tua vida. Aqueles que são fiéis é porque o tempo do Senhor ainda não chegou e é preciso esperarmos em Deus. Espere no Senhor, espere em Deus. Não queira atropelar a vontade do eterno, mas tenha esperança no Senhor, tenha esperança. Não fique desesperado, não fique desesperado. Aguarde um pouco mais, aguarde no Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor, porque Deus não esqueceu-se de ti, Deus não se esquece de nós. Deus, na verdade, não existe para ele a palavra esquecer. Deus é perfeito e ele não consegue esquecer nada. Oh, glórias! Deus não se esquece, isso não existe para ele. Deus não esquece e ele não se esquece de nós. As promessas do Senhor, elas hão de acontecer no tempo certo, no tempo certo. E se porventura você está no meio das provações, no meio das batalhas, se porventura as coisas estão difíceis, olhe para Deus. Confie no Senhor. Não faça como o vosso pastor que ficou entristecido, abatido. Mas não mais entristecido, não mais abatido. Porque a esperança está no Senhor. A esperança está no Todo-Poderoso. Oh, meu Deus! Irmãos, quantos desistem, não é verdade? Quantos perdem a esperança e desistem no meio da caminhada? Quantos perdem a esperança? Mas é interessante, se perderam a esperança, é porque a coluna da fé já não existia. E se nós não temos a coluna da fé, nós não vamos andar pela fé, consequentemente. E se tu não andas pela fé, hás de andar pela carne. E aqueles que andam segundo a carne estão propensos ao fracasso. O que os aguarda é o fracasso. E me refiro, irmãos, não ao fracasso naquilo que faz, mas o fracasso espiritual no afastamento completo da presença de Deus. É tempo, irmãos, de reavivarmos, oh glórias, é tempo de reavivarmos a nossa esperança, porque tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo do Senhor. E nós precisamos, dia após dia, sentarmos diante do Mestre e falarmos: Senhor, aqui está o teu servo, esperançoso. Oh glórias! Esperançoso no teu mover, no teu agir. Eis-me aqui. Lembra-se desse texto? Eis-me aqui, eis-me aqui. Amados, essa é a grande verdade para a nossa vida. Há um meme na internet que é muito interessante. Ele parece sem sentido, mas é muito interessante. Alguém fez um desenho com duas pessoas cavando um buraco, em busca de uma pedra preciosa. E ele vai cavando aquele buraco, cavando. Quando ele chega em determinado ponto, ele desiste. Porque tinha cavado, alguns metros, e desistiu. Mas se ele tivesse cavado talvez meio metro mais, claro, ali também está o exagero, mas tinha um tanto de diamante à disposição. Ele desistiu a poucos centímetros. Nós muitas vezes fazemos assim. Nós vamos na caminhada, firme, marchando, seguindo em frente, mas parece que as coisas ficam difíceis, não acontecem. Nós viramos as costas e achamos que o inimigo de nossas almas tem mais para dar do que Deus.
Irmãos, nós nunca podemos esquecer, jamais te esqueças disso. Só é possível alcançarmos o favor de Deus quando o nosso coração está cheio de fé. A fé que gera esperança e nós seguimos em frente. Mas se você parar, você não para debaixo da graça de Deus. Você não para debaixo da aprovação do Senhor. Você para na rebeldia. É rebelar-se contra a vontade de Deus. Fiquemos atentos com relação a esta verdade. E a terceira coluna, o amor. A primeira, a fé. A segunda, a esperança. A terceira, o amor. Tudo passa. Tudo pode passar. Você pode ficar sem nada na tua vida. E é isso que diz o texto. Porém, o maior desses é o amor. Tudo pode passar. Mas essas colunas não podem deixar de existir na tua vida. Agora, pois, permanecem, veja, passaram-se os dons, passaram-se as alegrias, passaram-se tudo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Oh, glórias! Esses três, porém, o maior deles é o amor. Aleluias! Irmãos, o amor é uma força magnífica que nós jamais vamos poder entender e explicar. O amor move em nosso favor. O amor de Deus é uma realidade. O amor do Senhor, ele existe no universo. O amor emana de Deus. Deus é o amor. Se Deus é o amor, ele há de existir para todos sempre. Haja vista que Deus é eterno. O amor também é eterno. O amor do Senhor, irmãos, é maravilhoso, é extraordinário, é profundo, é magnífico. O amor de Deus para com a nossa vida é grandioso. Oh, glórias! Não há nada que possamos comparar com o amor de Deus. Você que é mãe, você olha para o seu filho e diz: oh, eu amo meu filho. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é amor. O amor é o de Deus para com a nossa vida, que deu Jesus para nós, que nos deu Cristo Jesus da cruz. O amor que moveu o céu. Oh, glórias! O amor que moveu o céu, irmãos. Esta é a grande verdade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Quem ama nunca desiste, porém suporta com fé. Amar quem, amados? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Eis a base da nossa vitória. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos fazer tudo segundo aquilo que Deus quer. A glória do Eterno há de manifestar-se. O poder do Senhor será uma verdade. Nós vamos ser levados pelas águas, levados pelo Espírito, levados pelo poder de Deus, porque o Senhor há de manifestar-se na nossa existência. Busque, portanto, em primeiro lugar, o nosso amado Jesus. Ame com todas as tuas forças o Senhor. Ame, faça a prova de Deus. Essa é uma prova que você pode fazer. Ame Deus, ame o Senhor acima de todas as coisas. Experimente abrir mão de tudo, como Jesus abriu mão de tudo em nosso favor. Agora é o nosso tempo de abrir mão em tudo, abrir mão de tudo em favor de Jesus, a nossa existência. Irmãos, há situações que nós vamos compreender lá na glória. Oh, bênção! E se você chegar nos céus, porque amou o Senhor acima de todas as coisas, porque tinhas a coluna da fé, uma fé firmada em Cristo, a esperança no Senhor, a esperança da salvação, a esperança naquele que deu a sua vida por nós, e ainda, amou o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Quando nós ali estivermos, vamos entender o que foi que aconteceu no universo. O que foi que aconteceu lá no céu. Hoje nós não compreendemos. Nós não compreendemos. Eu acho que eu já falei isso aqui alguns dias atrás, não sei se foi aqui, às vezes eu faço umas confusões aqui na minha cabeça, porque a gente fala em alguns lugares,
Mas, quando nós estivermos diante de Deus e vermos a grandiosidade daquele que morreu na cruz, vermos o que Cristo fez, é que nós vamos entender o que de fato é o amor. O amor que moveu o céu. O amor que fez Jesus deixar a sua glória. O amor que tirou Jesus do trono e colocou numa cruz. Oh, meu Deus! Isso é amor. E sabe o que nós fazemos, irmãos? Tiramos Jesus do trono também e temos colocado ele na cruz quando rejeitamos o seu sacrifício. Nós estamos crucificando-o novamente, jogando fora aquilo que ele, por amor, fez por cada um de nós. Queridos, nós não podemos desistir. Não desista de Cristo. É melhor você desistir de você mesmo. Na verdade, nós precisamos desistir de nós mesmos, porque se não houver uma renúncia, se não houver um abrir mão dos nossos desejos, da nossa vida, de tudo quanto nós temos, como é que podemos colocar Jesus em primeiro lugar? Nós temos que renunciar a todas as coisas, amados, mas nós não podemos desistir de Cristo. Sim, desistamos de nós mesmos para que possamos alcançar o grande favor do Senhor para com as nossas vidas. Oh, glórias! 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se falta-lhe o amor no coração, se você é uma pessoa vazia de amor, se você acha que não ama, que não consegue amar, peça ao Senhor, acerte-se com Deus, converse com o Todo-Poderoso, peça para que o Senhor venha mover na tua vida, porque Ele encherá a tua existência, Ele mudará a tua sorte, Ele trará tudo aquilo que você precisa para que tenhas uma vida feliz. Oh, glórias! Uma vida feliz mesmo em meio às dificuldades que são comuns no dia a dia. Mas é possível sermos felizes sobre a face da terra. Quando você lê a respeito de Jesus, em parte alguma nos escritos você encontra um Jesus triste e abatido, mas um Cristo que não mediu esforços para falar do amor de Deus, para apresentar o projeto de Deus para a humanidade. E este é o nosso exemplo e deve ser também a nossa meta, falarmos do projeto de Deus para a humanidade. Irmãos, ame o Senhor acima de todas as coisas. Permita-se ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Permita-se ser movido, amados. Meu Deus, nós não podemos nos acostumar com a nossa religiosidade, irmãos. Não acostume com a tua religiosidade. A tua religiosidade não leva para o céu. A religiosidade não leva para o céu. Lembra-te de Cristo quando Ele disse para o sacerdócio da sua época: errais porque não conhecerdes as sagradas escrituras. Mas eram pessoas extremamente religiosas. Tinham 613 mandamentos para cumprir. E procuravam cumprir todos eles. E o Senhor disse que o maior mandamento era o amor. Oh, glórias! Nós não podemos nos deter na religiosidade, mas amar o Senhor. E aqueles que amam o Todo-Poderoso não ficam parados esperando a hora da morte chegar, mas vão ao encontro da vontade do Senhor e procuram fazer aquilo que Deus quer para a sua vida e através da sua vida. Irmãos, não há nada mais precioso. Entenda dessa forma. Não há nada mais precioso. Muitas vezes nós achamos que ganhar este mundo é precioso. Mas o dia que nós partirmos daqui, Jó disse o seguinte: nu eu vim a este mundo, nu eu voltarei. Ou seja, quando nós partirmos daqui, tudo aquilo que você construiu ou que alguém conseguiu construir sobre a face da terra, os milhões de muitos, ficarão na porta da sepultura. Não passa. Vão para a eternidade e tudo fica para trás. Mas o que nós vamos levar é a fé, a esperança e o amor no Senhor Jesus Cristo.
E é isso que precisa dominar nossa existência por completo. Nós precisamos entender o mandamento do Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar. Não coloque os teus desejos em primeiro lugar. Não coloque as tuas metas em primeiro lugar. Mas coloque Cristo Jesus, para que Ele venha, para que Ele domine, para que o nome dEle seja honrado e seja glorificado acima de todas as coisas. Oh, glórias! 3 colunas, amados, 3 colunas. Uma fé firme. Oh, glórias! Uma fé firme. Aquela fé que olha para situações complicadas e entende que tudo é possível, porque o Senhor é que está por trás da nossa fé. É uma fé verdadeira no Senhor, que nos faz marchar, que nos faz andar, que nos faz seguir. Ainda a segunda coluna, a esperança, irmãos, tenha esperança no teu coração. A esperança nos faz e nos ensina a guardar o tempo de Deus, a confiar na promessa do Senhor. A minha esperança é estar com Deus na glória. Oh, glórias! Esta é a minha maior esperança. Qual a tua esperança, pastor? Ficar rico? Não, eu não vou ficar rico. Não vou. E graças a Deus por isso também. Porque ficar rico é uma grande dor de cabeça. O dinheiro é um grande problema na vida das pessoas. É melhor você não tê-lo do que tê-lo em demasia, porque você vai sofrer com ele. Mas a esperança é estar com o Senhor na glória, é aguardar o tempo de Deus, é deixar-se mover pelo Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tenha essa esperança, busque essa esperança para a tua vida. E por fim, a terceira coluna, o amor. O amor é a força que vem de Deus, é a força que vem do Senhor, é a força que nos envolve, que nos domina, que nos faz andar, porque nós andamos não pelo que vemos, nós andamos porque amamos o Senhor. Oh, glórias! Nós amamos porque amamos o Senhor. E quando nós temos o coração cheio, transbordante do amor que vem dos céus, nós vamos suportar as dificuldades, os problemas, não vamos murmurar, não vamos reclamar, não vamos abrir espaço para o pecado, porque nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Oh, glórias! Ame Deus acima de todas as coisas. Ame o Senhor e verás a manifestação da glória do Eterno na tua existência. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior deles é o amor. E vale a pena, e eu sugiro, que vocês leiam e medite em todo o capítulo 13 de 1 Coríntios. E peça para o Senhor falar com você. Leia, medite. Fale, Deus, oh Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. O Senhor há de falar com você. Ele há de encher o teu coração de paz. E verás a glória do Eterno com certeza. Amém, igreja? Oh, bênção, que nós tenhamos uma vida alicerçada nessas verdades, porque elas vão de permanecer eternamente na nossa existência. Oh, glórias. Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa existência, Pai. Que Tu venhas agir de uma forma grandiosa para que nós possamos entender cada dia mais o Teu querer. Que sejamos movidos por uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que nos dá autoridade para falarmos em Teu nome, Senhor. Que sejamos também pessoas cujo coração transborde de esperança. Esperança em saber que Tu tens tudo preparado, tudo no seu tempo, Senhor. E que Teu amor nos envolva de uma forma poderosa, para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. E assim triunfarmos, marcharmos sobre a face da terra para a Tua honra e para a Tua glória. Move, Senhor, desta forma na nossa existência. Oh Deus, trabalha o nosso coração. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém.
Mensagem 1034.